Bora, gente. Vamos para uma grande pedida deste ano, uma grande pedida. Modelo Enem, caminhos para combater o abuso infantil na sociedade brasileira ou no Brasil. É modelo Enem. Então, como que seria a nossa introdução? Uma grande pedida, um filme muito bacana, é você abrir com Preciosa. Essa narrativa discute, essa narrativa é muito adequada para o nosso texto, porque ela discute esse abuso sexual, essa violência psicológica que essa personagem, que a protagonista sofre, o fato dela ter sido abusada sexualmente pelo próprio pai, o abuso sexual que ela sofreu, o impacto dessa narrativa e a semelhança com com um número muito grande de vítimas de uma situação como essa no Brasil. Então, Preciosa é uma boa pedida, uma narrativa bem impactante que serve e encaixa muito bem na discussão dessa problemática do abuso sexual infantil no Brasil. Uma outra pedida, pensando aí em série Netflix, Bom Dia, Verônica, tá? Primeira ou segunda temporada, especificamente um ou outro episódio. Lembrando que Bom Dia, Verônica não discute apenas abuso sexual infantil, mas ela trata e ela aborda o abuso sexual infantil em alguns episódios, e é bem interessante, uma série bem impactante também, e que mostra essa triste realidade brasileira, tá? Fechou ali com, Sandro, mas se eu colocasse, por exemplo, o Spotlight, um mega filme muito bacana, que discute de novo a questão do abuso sexual infantil, porém, uma investigação jornalística muito séria, num filme muito aplaudido, e que mostra, que prova esse abuso sexual infantil ocorrido na Igreja Católica. Então já é uma boa pedida também. 3 opções muito interessantes para você colocar na sua introdução. Tudo bem, e aí de contexto? Analogamente à ficção, você vai perceber que não é diferente da ficção. Analogamente, por quê? Porque a gente nota essa centena de casos de abusos infantis que ocorrem no Brasil. Os números são muito escandalosos em relação à quantidade de crianças e adolescentes que são vítimas de abuso sexual infantil no Brasil, tá? É uma problemática muito séria neste país. Tá, Sandro, mas onde reside a causa disso tudo? Eu poderia trabalhar com negligência estatal, seria um D1 maravilhoso, né? E eu poderia trabalhar também com a desigualdade social como um fator contribuinte para o abuso sexual infantil. A sua introdução ficou redondinha, beleza? Aí você vai lá no seu D1. Poxa, mas o que eu coloco no meu D1? Sandro, eu posso colocar que a Constituição brasileira, ela garante sim a proteção à infância, à adolescência, ela garante uma série de direitos à proteção física, intelectual, à alimentação, à cultura, à educação. No entanto, a Constituição afirma, mas na realidade a gente nota que esses direitos não estão sendo para todos os cidadãos brasileiros, né? Então, quando você nota aí esse número absurdo de casos de abuso infantil no Brasil, a Constituição, ela não é posta em prática da maneira como deveria. Tá, Sandro, mas você está falando, estou lembrando de um outro repertório muito bom para o D1, com o conceito de cidadanias mutiladas, do Milton Santos. Porque ele fala que no Brasil essas leis, elas não são democratizadas, elas não são acessadas por todos os brasileiros. Não são. Então, quando você tem uma lei que garante lá a proteção do menor, da criança e do adolescente, e essa lei não é para todos, ela não é democratizada, todas as pessoas não têm acesso à sua infância como deveria ser e à sua adolescência, cara, você tem aí a concretização desse conceito, a exemplificação, né, do conceito de cidadanias mutiladas do Milton Santos. Um dos dois, tá, gente? Não os dois. Constituição e Milton Santos vai pesar na mão, tá? Escolha um dos 2 repertórios para você trabalhar. Sandro, tudo bem, então provei a negligência do Estado, que não usa os institutos ou não usa os tentáculos, os braços disponíveis, o aparato governamental, melhor ainda, né? O aparato governamental para coibir, enfrentar os casos de abuso, minimizar esses danos, ou seja, não é feito como deveria. E por isso que a gente tem a persistência desse quadro num país como o Brasil, tá? Então é bem interessante você trabalhar e falar assim, mas estou lembrando aqui, isso está muito claro quando a gente olha, por exemplo, o turismo sexual em algumas regiões do Brasil, e o turismo sexual que usa crianças e adolescentes, e aí isso é a prova cabal de que realmente
este problema não é enfrentado da maneira como deveria. E aí você nota uma inação do Estado brasileiro, do governo brasileiro, tá? Então fica bem interessante, bem redondinho aí o seu D1, tranquilo? Tá, e é lá no seu D2, como que a gente trabalharia? No D2 é bem interessante você mostrar que o impacto disso tudo, né, junto a um grupo vulnerável, uma vez que, por exemplo, só no Pará, segundo o IBGE, nós temos quase 500 mil de crianças em estado de vulnerabilidade social. Olha que coisa pesada, ou seja, crianças que vivem em péssimas condições de vida e que, portanto, estão sujeitas, estão à mercê desse tipo de possibilidade de abuso infantil. Por que eu estou falando isso? Porque esse número do IBGE exemplifica bem o caso da Ilha de Marajó, que foi o motivador desse tema neste ano, porque crianças foram e são abusadas há muito tempo no Pará, não é coisa de agora, elas são abusadas, são vendidas ou comercializadas em troca de dinheiro, em troca de combustível, enfim, a gente nota um quadro grave relacionado à pobreza, à miséria social, e como isso tudo é um fator que contribui para essa problemática, e como isso leva à ocorrência desses casos de abuso infantil em um país como o Brasil. Beleza? E a falta aí de políticas públicas na direção de tentar minimizar, resolver ou minimizar ou atenuar esses casos. Tranquilo? Então ficou muito redondinho o seu D2 também. Olha a quantidade de informação. Santos, você usou só Ilha de Marajó. É bem interessante para esse tema. Puxa, mas se eu usasse a pandemia, quando a gente teve uma explosão do número de casos de abuso sexual infantil no Brasil, no período de pandemia em que você tinha um agressor e a vítima convivendo no mesmo espaço. Ué, por quê? Porque, segundo os dados, em 75% dos casos do abuso sexual infantil, o agressor, ele está no âmbito familiar, ele está presente no âmbito familiar. Então, o período da pandemia exemplificou muito bem isso. Posso usar? Pode. Eu prefiro o Marajó, porque ele exemplifica muito bem a questão da pobreza, da miséria social e mostra esse escandaloso abuso sexual infantil no Brasil. Tranquilo? PI. O que a gente faria de PI? A gente poderia usar Ministério da Educação? Sim, Ministério da Educação. A capacitação de professores para a detecção dos casos de abuso sexual infantil seria uma boa. Sandro, mas eu pensei em Ministério da Cidadania, já que você falou de miséria social. Poderia colocar? Claro que poderia. A questão da a relevância das políticas públicas de enfrentamento à miséria e a minimização desses casos seria uma boa pedida. E Sandro, mas e se eu colocasse, cuidado que eu estou dando 3 opções, e se eu colocasse o Ministério dos Direitos Humanos, seria uma boa pedida? Lógico que seria, tá? Então você pensa nessas questões e aí você fala, vou colocar uma das ações, além dessa capacitação. Eu posso colocar também as campanhas informativas nos meios de comunicação, principalmente incentivando o Disque Denúncia por meio do Disque 100, seria uma boa opção, tá? Seria muito boa opção. Então a gente tem um tema aí todinho, redondinho, para você trabalhar modelo Enem com PI, beleza? É isso, abração.